Fala turma, galerinha do nono ano, professor Alf com vocês de filosofia. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao texto da página 46, a leitura 2. Na aula passada falamos, do texto da leitura 1, do Rubem Alves, e hoje falaremos de um texto do autor chamado Hugh Lessig, que trata dos impactos imprevisíveis ou negativos da ciência em nossa vida. E, ao mesmo tempo, da discussão acerca do mito da neutralidade científica, que nós já falamos na aula passada, e que nós vamos reforçar aqui com a leitura desse texto. Lembrando que a ciência, por mais que seja um conhecimento autêntico, autorizado e com graus de compreensão da verdade, que pode nos apresentar grandes teorias e modelos de explicação muito válidos da realidade, a ciência, com seu conhecimento mesmo objetivo, não é um conhecimento inteiramente neutro, porque suas descobertas, suas pesquisas se orientam e se dirigem a partir também de interesses. É interessante pensar que toda forma de conhecimento, por si mesmo, nunca é neutra, pois o conhecimento sempre é dirigido a algo e parte do sujeito. A relação do sujeito com o objeto é sempre uma relação também em que o sujeito apresenta as suas características históricas, sociais, psíquicas. Podemos entender que há sempre um certo posicionamento ou direcionamento para onde caminha o nosso conhecimento. Dessa forma, por mais que o conhecimento possa chegar, sobretudo a ciência, a uma compreensão objetiva da realidade, ela sempre está de alguma forma vinculada aos aspectos históricos de uma época, às condições sociais e econômicas dessa mesma época, aos interesses políticos que envolvem grupos sociais diversos. Por isso a ciência, ela também está vinculada à utilidade, aos interesses práticos, ao poder, a diversas formas de violência, como nós vimos ao longo da Revolução Industrial, como que o progresso tecnológico acabou levando a diversas tensões na história. Isso por meio de disputas de mercados, por meio de disputas de territórios, espaços, poder. As rivalidades nacionalistas se acirraram no século XIX, foram uma das causas da própria Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, assim como a Segunda, apresentaram um grau de devastação humana das sociedades por meio também do poder tecnológico. E isso mostra como que a tecnologia a serviço do homem e a ciência nas mãos da humanidade, ela é, de alguma forma, um instrumento de poder e de interesse. O texto da leitura 2 vai falar bastante disso. Vou lê-lo rapidamente, pelo menos uma parte dele, para poder discuti-lo com vocês, e daí os exercícios da página 47, que são apenas 2. Tá? Olha só o texto. Considere como exemplo de Revolução Verde. De uma forma muito sumária, a Revolução Verde baseia-se no seguinte fenômeno. 2 variedades de trigo, ou qualquer outra produção agrícola de baixo rendimento, podem ser produzidas isoladamente. E a partir delas devem ser geradas sementes híbridas, que produzem plantas de alto rendimento, com produtividades muito maiores do que aquelas obtidas por plantas que se desenvolveram a partir das sementes fecundadas regularmente nos campos. As variedades puras de baixo rendimento são obtidas por preparação ou por separação, realizadas na forma ensaio e erro das sementes fecundadas nos campos. O fenômeno é real e suas célebres aplicações têm sido amplamente aplicadas ou discutidas e até desejadas, aclamadas. Contudo, essas aplicações requerem certas condições de utilização, como grandes extensões de terra, relativamente grandes, mecanização, alto consumo de água, fertilizantes, pesticidas, etc., cujas consequências são movimentos migratórios para as cidades, êxodo rural, desemprego, ruptura social, poluição, deterioração do solo e devastação ecológica. Ou seja, as aplicações poderiam não ser próprias e, na verdade, ser prejudiciais aos valores da estabilidade social e ecológica. Bom, resumindo, lógico, não vou ler o texto inteiro, depois a gente vai falar disso na aula online, de terça-feira. O texto trata da chamada Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Na verdade, trata-se
de um grande progresso tecnológico no campo. O desenvolvimento científico a serviço do processo de aprimoramento dos plantios, das colheitas e da produtividade agrícola. Na verdade, a revolução é uma grande transformação que se dirige, no caso, ecologicamente falando, a Revolução Verde, ela vai trazer também muitos impactos, né, para a vida humana. E é disso que trata aqui. Os exercícios da página 47, que tratam do texto, merecem então nossa atenção agora. Veja o exercício 5. Na aula passada fizemos até o exercício 4, né, em que tratamos do texto da leitura 1, do Rubem Alves, e agora vamos seguir a leitura do texto, né, Revolução Verde, suas consequências. Vamos para a questão 5. Com base na leitura 2, explica com suas palavras o que significa Revolução Verde, né? Bom, na verdade é o uso da ciência, da tecnologia, como forma de desenvolvimento e aprimoramento da produtividade agrícola. Como ele citou aqui o caso, né, a produção de sementes híbridas a partir de tipos específicos de plantas que têm uma maior capacidade de rentabilidade, produtividade, crescimento acelerado, né? Isso é a chamada Revolução Verde. Questão 6. Esse processo possui consequências negativas? Justifique com exemplos. Bom, no texto do autor Hugh Lacey, ele fala de algumas consequências negativas da Revolução Verde. O primeiro é o aumento da produtividade, que leva à necessidade de obtenção de grandes áreas de cultivo, grandes propriedades rurais. Com isso, os interesses dos grandes proprietários que predominam, né, de forma política, passam a levar a um desequilíbrio da vida no campo, com maior migração para a cidade e êxodo rural. Um processo que a gente tem visto acontecer em vários países, desde, né, dos anos 50 e 60, no caso do terceiro mundo, ou, né, do submundo do hemisfério sul. Em exemplo, o Brasil, que passou a ver um êxodo rural maior a partir da década de 50 e 60, principalmente na era JK, dos militares, em que a industrialização, né, se deu aqui de forma mais tardia. Na Europa a gente tem visto isso desde o século XVIII e XIX, né, assim como nos Estados Unidos, né, e no Japão especificamente. Bom, veja, outra consequência negativa, evidentemente, é o próprio processo, né, de demanda de recursos naturais acelerados, como o uso de água para o próprio regadio dessas plantações, dessas imensas áreas de cultivo, que leva a esgotamento maior e uma maior utilização da água, além também da produção de pesticidas, de agrotóxicos, o que tem outras consequências e impactos, além da própria devastação ambiental, como nós já conhecemos, e os problemas ecológicos daí derivados. Certo? Bom, obrigado, meninos. Próxima aula, então, falaremos um pouco mais desse texto e avançaremos já para a página 48. Um abraço, turminha. Beijo do Alf.